Glória a Deus, a paz do Senhor, igreja, amém? E nós estamos felizes por estarmos mais uma vez na casa do Senhor. Eu te convido a se colocar de pé, para junto nós adorarmos. E você abrir a sua Bíblia em Marcos, capítulo 4, versículo 35. Sabemos que o Espírito Santo já está aqui. Você crê nisso? Amém. Aleluia. Marcos capítulo 4, versículo 35. Todos acharam? Amém? Diz assim: Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes Jesus: Passemos para outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava, no barco. E outros barcos o seguiram. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. E eles o despertaram e lhe disseram: Mestre, não te importas que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então lhes disse: Por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: Quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Amém. Você pode se sentar por uns minutos? E eu meditando com essa palavra, eu me coloquei nessa cena. Por mais que Jesus estivesse ali, ele estava dormindo. Queria que você se imaginasse, você estava dentro de um barco e muito vento e muitas ondas, mas Jesus estava dormindo. Ele estava ali, mas estava dormindo. Você não sentiria medo também? Eu com certeza iria levar um pito de Jesus. Ô Monique, que é isso? Eu estou aqui, vocês não têm fé? Eu acho que você também, né? Está num barco, as ondas fortes, os ventos fortes. E com certeza, por mais que Jesus estivesse ali, eu estaria com medo. E os discípulos, eles já tinham presenciado alguns milagres. Eles já tinham visto Jesus expulsar demônios, curar enfermos. E eles estavam com Jesus e passaram pela tempestade. E eu vejo que naquele momento, eles não acordaram Jesus e falaram: Senhor, então acalma a tempestade, porque eles já viram que Jesus era capaz, que Jesus poderia acalmar aquela tempestade. Mas o que eles falaram? Senhor, mestre, não te importa que perecemos? Jesus estava ali e ao invés de eles pedirem: Senhor, acalma essa tempestade, eles pensaram que Jesus estava ali, mas abandonou eles, que Jesus não se importava com eles. E quantas vezes na nossa caminhada Jesus está ali e a gente pensa: Senhor, tu não te importas comigo? Senhor, por que tu me abandonou? Mas Jesus estava ali. Todos os dias na nossa caminhada, Jesus está ali. E a gente diariamente fala: Senhor, não te importa que eu pereça? Senhor, será que tu não estás vendo o que eu estou passando? Quantas vezes nós questionamos: será que tu não te importa? Será que tu se esqueceu de mim? Como aqueles discípulos nós questionamos. E a presença de Deus, ela não é provada pela ausência de tempestades. Não quer dizer que porque Jesus estava naquele barco, não iria ter tempestades. Aquilo ali foi para glorificar o nome de Jesus e para testar a fé dos discípulos, assim como acontece conosco. Não é porque passamos por tempestades, não é porque passamos por lutas que Ele não está conosco. Não é verdade? Que você no seu dia a dia, amanhã é segunda-feira e as tempestades vão vir. Porque aqui nesse momento é difícil, né? A gente pensar em tempestades. Aqui nesse momento a gente quer glorificar, a gente quer adorar e a gente não pensa nas tempestades, mas amanhã vai vir. Amanhã despertou o relógio e eu já estou pensando: opa, tem essa tempestade aqui para resolver.
tem esse vento aqui para mim resolver. E que nós venhamos lembrar dessa passagem, que o Senhor está conosco. E muitas vezes tem gente que pensa, opa, essa aqui está passando por provas, está em pecado. Essa aqui está passando por tribulação, tem alguma coisa errada. Não, os discípulos não foram livrados de tempestades, porque Jesus estava com ele. E eu quero que você nessa noite leve para amanhã, para sua segunda-feira essa palavra. Amém? Vamos nos colocar de pé? Ele é Deus conosco, Ele é Deus Emanuel, Deus bem presente, é o nosso socorro bem presente na angústia. Aleluia, você crê nisso? Amém? Vamos orar? Aleluia. Nós te agradecemos, Senhor, porque o Senhor prometeu que estaria conosco, Jesus, todos os dias da nossa vida, até que o Senhor venha, Senhor. E que essa palavra nós venhamos levar, Senhor, para o nosso dia de amanhã, Senhor. Para a nossa segunda, para a nossa terça, para a nossa semana, Pai. Que quando a tempestade se levantar, Jesus, que quando a luta se levantar, nós venhamos lembrar que o Senhor é Deus conosco. Nós queremos declarar que Tu és o Deus conosco, o socorro bem presente no dia da angústia. Nós confiaremos em Ti, Senhor. Nós declaramos, Senhor, que Tu és o Deus presente, o Deus conosco, o Deus Emanuel, o Deus que vai prover. Nós cremos, Senhor, e nós declaramos, Senhor, que confiamos em Ti, Pai. Fortalece a nossa fé, Jesus. Fortalece a nossa fé, Senhor. E eu te convido nessa noite a adorar esse Deus bem presente, a adorar esse Deus conosco. Aleluia. Te adoramos, Jesus. Aleluia. Nós te adoramos, Jesus. morte vencer.
vencer. Nosso Deus é poderoso. Ressurgiu e a morte venceu. Nosso Deus é poderoso. Em seu nome vamos vencer. Nosso Deus é poderoso. Nosso Deus é poderoso. Nosso Deus é poderoso. Aleluia! Ele é poderoso. Te adoramos, Jesus. Nós confiamos em Ti, Senhor. Aleluia. Nós te adoramos, Jesus. Nós te adoramos, Senhor. Nada novo achei pra dizer então, como expressar minha gratidão. Posso até cantar alguma canção que vai acabar, mas a tua não. Declare isso. Então vou levantar as minhas mãos e louvar, pois tudo que tenho é um aleluia, aleluia. Sei que é simples para um rei, mas não tenho nada além de um coração cantando aleluia, aleluia. Em resposta a ti, há uma ação, me render aqui em adoração. Então vou levantar as minhas mãos e louvar, pois tudo que tenho é um aleluia, aleluia. Sei que é simples para um rei, mas não tenho nada além de um coração cantando É tudo que temos nessa noite, Jesus. Recebe, Senhor. Declare isso. Em meu coração, não se envergonhe, cante essa canção, pois sei que há fôlego. Nesses momentos, Aleluia. Em meu coração, não se envergonhe, cante essa canção, pois sei que há fôlego. Vamos, vamos.
tudo que temos, Senhor, nessa noite, um coração contrito, quebrantado diante de Ti, Jesus. Nós Te adoramos, Senhor. Aleluia. Quebrantamos o nosso coração diante de Ti, Senhor. Te adoramos, Jesus. Te adoramos, Senhor. Lutamos com armas de fé e nada irá resistir enquanto adoramos. Você crê nisso nessa noite? Declare. Em meio às Declare isso tribulações, nessa noite. o nosso Deus é vencedor e nós o adoramos. Aleluia. Vitorioso és, na tempestade estás, teu nome infalível é, os reinos vêm e vão, teu trono acima está, teu nome imutável é. Inferno não prevalecer Declare. e nada irá me impedir, eu te adorarei. Profetiza nessa noite que muralhas vão estremecer, cadeias irão se romper enquanto adoramos. Se você crê nisso, declare. Vitorioso és, Na tempestade estás, teu nome infalível é, os reinos vêm e vão, teu trono acima está, teu nome imutável imutável é, nunca falha, nunca muda, Ele é poderoso. Aleluia, aleluia. Adoramos Jesus. Declare. Como um trovão, impetuoso, poderoso és. grandioso Que venha aos céus, nós proclamamos poderoso és, grandioso és, como um trovão. impetuoso, Tu és poderoso, Jesus. és, Grandioso és, que venha aos céus, nós proclamamos poderoso és, grandioso és, vitorioso és. na tempestade estás, teu nome infalível é, os reinos vêm e vão, teu trono acima está, teu nome imutável Como um trovão, impetuoso, poderoso és, grandioso és, que venha aos céus,
longe de batalhas. Nós confiamos em Ti, Jesus. Nunca perdeu, nunca vai perder nenhuma batalha. Aleluia. Nós Te adoramos, Senhor. Nós Te adoramos, Jesus. Nós Te adoramos, Senhor. Nós Te adoramos, Senhor. Santo és Tu, Jesus. Santo és Tu, Jesus. Nasci, a bagagem do passado eu carreguei, me vi e percebi que estou preso por erros que cometi. Era eu, um condenado, era eu, um condenado, era eu, condenado, era eu.
você para estar naquele lugar. Era eu condenado, era eu condenado, era eu. Paz do Senhor, igreja. Amém. Hoje eu tenho vida. Quantos aqui têm vida por meio dele? Amém. É isso que nós cremos. Quero agradecer a minha família que veio em peso hoje. Foi vó de um lado, vó de outro, pai, mãe, até minha amiga de infância. Estou bem feliz de ver vocês aqui. E para ganharmos tempo, se for possível, abra sua Bíblia em Deuteronômio, capítulo 30, a partir do versículo 11. Amém? O que hoje estou ordenando a vocês não é difícil fazer, nem está além do seu alcance. Não está lá em cima no céu, de modo que vocês tenham que perguntar: quem subirá ao céu para trazê-lo e proclamá-lo a nós, a fim de que lhe obedeçamos? Nem está além do mar, de modo que vocês tenham que perguntar: quem atravessará o mar para trazê-lo e, voltando, proclamá-lo a nós, a fim de que lhe obedeçamos? Nada disso. A palavra está bem próxima de vocês. Está em sua boca e em seu coração. Por isso vocês poderão obedecer-lhe. Vejam que hoje ponho diante de vocês vida e prosperidade, ou morte e destruição. Pois hoje ordeno a vocês que amem o Senhor, o seu Deus, andem nos seus caminhos e guardem os seus mandamentos, decretos e ordenanças. Então vocês terão vida e aumentarão em número, e o Senhor, o seu Deus, os abençoará na terra em que vocês estão entrando para dela tomar posse. Se, todavia, o seu coração se desviar, e vocês não forem obedientes e se deixarem levar, prostrando-se diante de outros deuses para adorá-los, eu hoje declaro a vocês que, sem dúvida, vocês serão destruídos. Vocês não viverão muito tempo na terra em que vão entrar e da qual vão tomar posse, depois de atravessarem o Jordão. Hoje invoco os céus e a terra como testemunhas contra vocês, de que coloquei diante de vocês a vida e a morte, a bênção e a maldição. Agora escolham a vida, para que vocês e os seus filhos vivam, para que vocês amem o Senhor, o seu Deus, ouçam a sua voz e se apeguem firmemente a Ele, pois o Senhor é a sua vida, e Ele dará a vocês muitos anos na terra que jurou dar aos seus antepassados, Abraão, Isaque e Jacó. Amém? Você pode tomar o seu assento e, se possível, deixar a Bíblia aberta, porque nós vamos meditar versículo a versículo, então é bem importante você ir lendo junto comigo para a gente conseguir entender juntos. No contexto histórico dessa passagem, Moisés, ele está dando seu último discurso ao povo antes de morrer. Moisés aqui estava muito perto de morrer. E ele estava dando seu último discurso. Ele estava trazendo à memória as leis de Deus para uma nova geração de israelitas, a geração que estava prestes a entrar em Canaã, na terra prometida. Faltava muito pouco para isso. Então Moisés, conduzido por Deus, obviamente, ele vai trazendo muitos ensinamentos importantes para uma vida com Deus para esses israelitas. É claro que eu não vou, descrever todo o Deuteronômio, mas partindo ali do capítulo 28, Moisés começa falando sobre as bênçãos da obediência, sobre o quanto obedecer traz bênçãos para as nossas vidas. E ele também fala sobre as maldições da desobediência, o quanto desobedecer a Deus nos traz problemas.
No capítulo 29, Moisés ele destaca a renovação da aliança, uma nova aliança com Deus, um novo compromisso com Deus. E no 30 ele começa falando sobre a misericórdia para aqueles que se arrependem. Então Moisés está destacando, olha, ainda que essa aliança seja quebrada, ainda que vocês não tenham mais esse compromisso com o Senhor, ainda há tempo de voltar a ter essa aliança com Deus, se vocês se arrependerem, porque aqueles que se arrependem encontram misericórdia e perdão. E a partir do versículo 11, que foi o que nós lemos, Moisés, então, ele traz duas opções ao povo. Duas escolhas e, consequentemente, dois caminhos. Vida ou morte. Então, vou ler novamente o versículo 11, 12 e 13. O que hoje estou ordenando a vocês não é difícil fazer, nem está além do seu alcance. Não está lá em cima no céu, de modo que tenham que perguntar: quem subirá ao céu para trazê-lo e proclamá-lo a nós, a fim de que lhe obedeçamos? Nem está além do mar, de modo que vocês tenham que perguntar: quem atravessará o mar para trazê-lo e, voltando, proclamá-lo a nós, a fim de que lhe obedeçamos? A primeira lição que nós temos com essa passagem é que a palavra de Deus, ela não está longe. E não é difícil obedecê-la. Deus, ele não é um Deus oculto ou um Deus escondido. Muito pelo contrário, o nosso Deus, ele sempre se revelou à humanidade. Na Bíblia, nós temos diversos relatos de homens e mulheres que decidiram servir a Deus e ele se revela de diferentes formas a esses homens e mulheres. E nos dias de hoje não é diferente. Deus, ele também se revela a nós. Deus, ele se revela através dos louvores, através da palavra, mas também através das coisas mais simples do nosso dia a dia. Deus, ele se revela na formação das nuvens, no balançar das folhas das árvores, no vento, na chuva, nas flores, no canto dos pássaros, em um sorriso, em um abraço apertado. Tudo isso, Deus se revela a nós. Deus, ele não é um Deus escondido, não, ele é um Deus que se revela. E o nosso Deus, ele nunca foi um Deus de longe. Ele nunca foi um Deus que esteve distante. É por isso que Moisés fala: vocês não precisam subir aos mais altos céus para encontrar ele. Vocês não precisam atravessar todo o mar para encontrar ele, porque ele está perto. O nosso Deus, ele nunca foi um Deus de longe. Ele sempre foi um Deus de perto e bem de pertinho. Sendo assim, se Deus não é um Deus escondido e nem um Deus que está longe, consequentemente, a sua palavra também não. A sua palavra não está em lugares escondidos ou em lugares extremos e longe demais para que a gente não tenha acesso. Na verdade, a sua palavra está tão perto de nós que é por isso que Moisés fala: não é difícil e nem está além do alcance de vocês. Então, obedecer a ele não é difícil, muito menos inatingível ou inalcançável. Versículo 14. Nada disso. A palavra está bem próxima de vocês. Está em sua boca e em seu coração. Por isso vocês poderão obedecer-lhe. A palavra de Deus está em nós. Moisés revela ao povo que a palavra está na boca e no coração. As palavras do Senhor, então, elas devem estar guardadas e firmadas em nossos corações. Isso me faz lembrar o que está escrito lá em Salmo 119:11, quando o salmista diz: guardei no coração a tua palavra para não pecar contra ti. Esse é o princípio que nós devemos ter em relação à palavra de Deus. É a palavra de Deus, não é qualquer palavra. Por isso devemos guardá-la bem guardadinho no nosso coração, como algo muito precioso, um tesouro precioso. Mas Moisés falou que essa palavra não está somente no coração, mas está também em sua boca. Está em sua boca. Por isso, nós não devemos deixá-la apenas guardada, trancada a 7 chaves. Se ela está em nossa boca, nós devemos proclamá-la. Nós devemos anunciar a sua palavra. A palavra de Deus, ela está tão perto de nós, que na verdade, ela está em nós. E é por esse motivo que podemos obedecer a ele sem dificuldades. Então, Moisés está falando: não tem como vocês darem desculpas de não obedecer a Deus dizendo que está muito longe, eu não consigo, eu não tenho acesso.
porque está tão perto que está em vocês, e por estar em vocês é fácil obedecê-lo. Versículo 15. Vejam que hoje ponho diante de vocês vida e prosperidade, ou morte e destruição. Com esse versículo, nós entendemos que existe o poder de escolha. Existe o poder da escolha. Deus, ele não impõe nada a ninguém. Ele não estava impondo ali, olha, vocês são obrigados a seguir o caminho que eu quero, porque é assim e ponto final. Não. Deus, através da vida de Moisés, está colocando, olha, hoje ponho diante de vocês a vida ou a morte. A decisão, a escolha é sua, não é minha. Em nossas vidas, existe sim o direcionamento divino, eu creio nisso, onde nada acontece sem a permissão de Deus. Existe também as tentações e as ciladas de Satanás para tentar nos desviar do caminho. Mas existe o livre-arbítrio. E aí, às vezes, a gente confunde tudo. A gente passa por situação na vida e quer botar tudo a culpa no diabo. Ah, porque o diabo está me tentando, porque é o diabo que está fazendo dar errado, porque é o diabo, esse diabo é sujo mesmo. E às vezes a gente é audacioso de chegar para Deus e falar assim, Deus, por que tu deixou isso acontecer comigo? Eu vou na igreja todo domingo. Eu faço isso, eu faço aquilo e está dando tudo errado. Irmãos, a gente tem que aprender a não culpar a Deus dizendo ser destino divino, ou culpar o diabo dizendo ser tentação, aquilo que é consequência das nossas escolhas. Porque existe o livre-arbítrio. E existem determinadas situações que não é nem diabo, não é nem Deus, é você. É o que você escolheu, é o que você decidiu. E vai chegar um momento que você vai precisar lidar com as consequências das suas escolhas. E quando as consequências vêm, aí você quer jogar a culpa que foi sua, ou para Deus ou para o diabo. Mas a gente precisa entender que nós temos o livre-arbítrio, o poder de escolha. E hoje Deus está nos colocando, o que vocês escolhem? A vida ou a morte? Versículo 16. Pois hoje ordeno a vocês que amem o Senhor, o seu Deus, andem nos seus caminhos e guardem os seus mandamentos, decretos e ordenanças. Então vocês terão vida e aumentarão em número, e o Senhor, o seu Deus, os abençoará na terra em que vocês estão entrando para dela tomar posse. A obediência é consequência do amor. Moisés, no versículo 16, ele está exemplificando o que é obedecer a Deus. Então, Moisés está praticamente falando, pessoal, obedecer a Deus é o seguinte, vocês devem amá-lo, andar nos seus caminhos e guardar os seus mandamentos. É isso. Isso que é obedecer a Deus. E quando a gente lê assim, realmente não parece difícil. Porque a obediência aqui, ela não vem como um sacrifício, mas ela surge como consequência de uma vida de amor a Deus. É diferente. A obediência, ela vem depois do amor. Ela não vem antes como uma imposição. Você tem que me obedecer, mesmo que você não queira. Na verdade, quanto mais eu tenho a revelação de quem Deus é na minha vida, do que Ele faz na minha vida, do que Ele pode fazer na minha vida, do que Ele já fez na minha vida, mais eu tenho a vontade de obedecê-lo. É como se na minha concepção, obedecer a Deus é um presente, é um privilégio. Por tudo que Ele é na minha vida, por tudo que Ele fez, eu o amo tanto que obedecer a Ele para mim não é difícil, não é um sacrifício. Então, irmão, se para alguém aqui hoje tem sido um sacrifício obedecer a Deus, é porque muito provavelmente você ainda não o conheceu verdadeiramente. Porque quando a gente tem intimidade com Deus, relacionamento com Deus, a gente passa a amar tanto esse Deus, a admirar tanto o caráter desse Deus, que obedecer vem como uma consequência leve. Não é um fardo, não é pesado. E eu sempre escutei, desde pequenininha da minha mãe, a minha mãe sempre falava assim, filha, mesmo que não existisse nem céu nem inferno, a mãe ainda escolheria ser crente. A mãe ainda ia servir a Deus. E eu ficava pensando, eu quero conhecer Deus,
conhecia Deus, né? Ia na escola dominical e aprendi em casa, ia na igreja. Mas eu sempre pensava, eu quero conhecer Deus da maneira que a minha mãe conhece. De um modo que para ela não importa o fim da história. Não importa se tem de fato o inferno, se tem de fato o céu, não importa. O que importa para ela é ter uma vida de obediência a Deus. Que Deus é esse que ela conhece e eu ainda não conheci? Eu sempre pensava dessa forma. E quando a gente entende quem de fato Deus é isso. Não importa o final da história. Não importa se eu vou para o céu, se eu vou para o inferno, se existe, se não existe. O que importa é que eu tive uma vida de obediência a Deus. E que obedecer a Deus foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. Versículos 17 e 18. Se, todavia, o seu coração se desviar e vocês não forem obedientes e se deixarem levar, prostrando-se diante de outros deuses para adorá-los, eu hoje declaro a vocês que, sem dúvida, vocês serão destruídos. Vocês não viverão muito tempo na terra em que vão entrar e da qual vão tomar posse, pois depois de atravessarem o Jordão. Aqui com o versículo 17 e 18, nós precisamos aprender a deixar os ídolos para trás. Quem esteve ontem no Aviva, com certeza ainda está machucado da lambada que a gente levou sobre idolatria. Ontem o pregador ele explicou, nossa, claro assim, ó, claro e objetivo, o que de fato é a idolatria. E quando ele falava, ele ia confirmando tudo que eu já tinha escrito no meu esboço. Eu bem assim, então é para falar mesmo, né? Então, aos que vieram ontem, eu vou só reafirmar o que já foi dito. E aos que não vieram, que a gente possa ter essa reflexão juntos. Sempre que a gente lê sobre pessoas que se prostram diante de outros deuses, igual aqui está escrito, né? Prostrando-se diante de outros deuses para adorá-los, a gente sempre cria na cabeça a imagem de um monte de pessoas se dobrando diante de uma imagem de escultura feita por homem. Às vezes a gente até já imagina o povo israelita em volta do bezerro de ouro, adorando, prestando culto. Mas será que nós, na nossa geração atual, não temos nos prostrado diante dos deuses da nossa geração? Será que nós não temos nos prostrado diante da tecnologia, por exemplo? Diante do dinheiro, do status, da carreira profissional, da fama, de todas essas coisas? Tudo aquilo que ocupa o lugar que deveria ser de Deus nas nossas vidas já pode ser considerado um outro Deus. Já pode ser considerado ídolo. E se é ídolo, é pecado de idolatria. E a consequência disso está aqui escrito: destruição. Então, tudo aquilo que ocupa o lugar de Deus nas nossas vidas pode sim nos destruir. Eu quero que você pense comigo agora, imagina. As suas prioridades hoje, elas vão disputar uma corrida. As suas prioridades. Vamos colocar 6. Se você quiser pensar aí, numerar cada uma delas, você pode. 6 prioridades suas vão competir agora. Só que elas vão competir, essa competição, essa corrida não é sobre quem é mais rápido, tem mais resistência, mais velocidade, não. Porque se fosse assim, obviamente Deus ganharia todas as corridas de todos os adversários. Eu quero que você pense que cada um, ele pode correr de acordo com o tempo e a dedicação e a importância que você dá a essas prioridades. Então, se para um é pouquinho, ele não vai poder correr tanto até a linha de chegada. Imagine isso. Será que nessa corrida, Deus conseguiria um lugar no pódio? Será que ele ganharia o primeiro lugar ou até o terceiro? E eu quero te fazer refletir mais ainda. Será que Deus estaria entre os 6 competidores da corrida? Ou você colocaria ele lá sentadinho na arquibancada? Não, Deus, desculpa, mas é que dos 6 aqui o Senhor ainda não faz parte. Senta lá e assiste. Em que posição Deus estaria? Porque muitas vezes ganharia talvez a família, o dinheiro, a carreira.
É muito fácil a gente falar, eu falo por mim mesma, é muito fácil eu chegar aqui, subir aqui e falar, Deus é minha prioridade. Deus é o primeiro lugar no meu coração. Mas durante a minha semana, o tempo que eu dedico, a importância que eu dou, será que de fato Deus é o primeiro lugar no meu coração? Ou será que outras coisas têm ocupado esse lugar e Deus ele fica para depois? Por isso, irmãos, vamos deixar os ídolos para trás. Vamos tentar não colocar nada ou ninguém no lugar que deve ser de Deus em nossos corações. Versículo 19. Hoje invoco os céus e a terra como testemunhas contra vocês, de que coloquei diante de vocês a vida e a morte, a bênção e a maldição. Agora escolham a vida para que vocês e os seus filhos vivam. Com esse versículo, nós podemos tirar 2 lições. A primeira delas é que não existe meio termo. Está claro isso, certo? Aqui ele fala, olha, hoje coloco de vocês vida e a morte, bênção e maldição. São 2 opções, 2 escolhas, 2 destinos. Não existe meio termo. Em algumas traduções, Moisés ali falou bênção e maldição, mas em algumas traduções tem bem e mal. E na origem hebraica, o bem e o mal é o mesmo que Deus fala lá no princípio, lá no Jardim do Éden, para Adão e Eva, sobre a árvore do conhecimento do bem e do mal. Então, desde o princípio, Deus estabelece a escolha a nós. Vocês têm esse caminho e esse, mas só existem os 2. E, consequentemente, você só tem esse destino ou esse. Só existem os 2. Mas o ser humano é tão criativo assim que a gente cria o 3º, o 4º, o 5º, o 6º, vários caminhos. A gente sai criando. O problema é que nessa de criar um meio termo, não, eu sei que é importante obedecer a Deus, mas porque eu também gosto de fazer outras coisas que não agradam a Deus, então eu vou criar o meu meio termo. Isso traz o perigo de estar em cima do muro. E quem está em cima do muro está mais propício a cair para o lado errado. Porque o caminho certo exige decisão, exige escolha, exige você renunciar a certas coisas. Agora, para o caminho mal, o caminho da morte, você vai do jeito que você está e fica do jeito que está mesmo. Então, quando eu tenho um meio termo, quando eu estou em cima do muro, eu estou mais propícia a cair para o lado errado e não para o lado certo. E há um perigo muito grande nessa questão de eu estar no meio termo. Eu estou na igreja e não estou, eu faço e não faço, eu obedeço ou não obedeço. Existe um perigo muito grande nisso, porque lá em Apocalipse 3, Deus fala, para a igreja de Laodiceia que tem visto as suas obras e que eram obras mornas. E Deus fala assim, não, estou com vontade de vomitar vocês na minha boca. Não agrada o coração de Deus. Deus falou para eles, ou vocês sejam quentes ou vocês sejam frios. Ou um ou outro. Meio termo não dá. Não me agrada. E hoje Deus está nos falando, meio termo não me agrada. Ou vocês me obedecem, ou então vocês escolhem de fato viver uma vida de desobediência. Ponto. Versículo 19. Novamente, eu não vou ler novamente, mas eu vou falar a segunda lição que nós temos, Só vou ler ali o pedacinho final, que diz assim: agora escolham a vida para que vocês e os seus filhos vivam. A nossa atitude de obediência, ela abençoará não somente a nós, mas a toda uma geração. Quando Moisés ele aconselhou o povo a escolherem a vida, existiu ali uma revelação de uma promessa divina para aqueles que escolhem a vida. Olha, vocês e os seus filhos viverão, e a sua descendência viverá. O nosso posicionamento de obediência a Deus traz bênçãos não só para a gente, mas também para toda a nossa geração. Eu tenho certeza que hoje na minha vida, eu tenho vivido muitas bênçãos, assim como os meus primos, porque um dia as minhas avós se posicionaram diante de Deus para dizer assim, eu vou te servir, vou te obedecer. E por conta da obediência delas, o Senhor veio abençoando toda a geração. O Senhor veio abençoando os filhos, os netos,
A minha avó lá já tem bisneto, a outra tem que esperar um pouquinho. Então, toda uma geração vai sendo abençoada. Qual legado você quer deixar para os seus filhos, netos e bisnetos? Sabe, você saber que Deus tem abençoado a vida dos seus filhos porque um dia você decidiu obedecer. Isso é tão profundo, isso é tão maravilhoso, porque a bênção que Deus dá para aqueles que obedecem não fica só para aquela pessoa, mas toda a sua família vai sendo abençoada por conta disso. Então não existem motivos para a gente não querer obedecer a esse Deus. E não existem motivos para a gente querer desobedecer a Ele. Não faz sentido a gente hoje, com a revelação da palavra, dizer assim, eu vou escolher o caminho da morte. Não faz sentido. E antes que eu leia o versículo 20, que é o último do capítulo, eu quero que, se possível, você abra lá em Romanos, capítulo 10, versículo 5. Romanos, capítulo 10, versículo 5. Aqui Paulo, ele traz exatamente a mesma passagem de Deuteronômio 30, 11 que nós lemos. E ele fala assim: Moisés descreve a justiça que se baseia na lei desta forma: o homem que praticar essas coisas viverá por meio delas. Mas a justiça que vem da fé diz: não diga no seu coração, quem subirá ao céu? Isto é, para fazer Cristo descer. Ou quem descerá ao abismo? Isto é, para fazer Cristo subir dentre os mortos. Mas o que ela diz? A palavra está próxima de você, está na sua boca e no seu coração. Isto é, a palavra da fé que proclamamos. Se com a boca você confessar que Jesus é Senhor e crer no seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Em Romanos, Paulo não está contradizendo as palavras de Moisés. Muito pelo contrário, ele está citando e explicando agora de uma forma diferente. Ele está explicando à luz da revelação de Cristo. Moisés vivia no tempo da lei. Paulo agora vive no tempo da graça. Cristo já veio, morreu por nós, ressuscitou, e agora ele estava vivendo o tempo da graça. E ele explica que a justiça baseada na lei exige uma obediência perfeita. Mas a justiça baseada na fé que nós ganhamos de Cristo é um dom gratuito. Então, aqui ele está falando, irmãos, mesmo que vocês não tenham uma obediência perfeita à lei, mas Cristo veio, morreu por nós, e agora ele nos dá o dom gratuito da salvação, da graça. Então, mesmo que não há uma obediência perfeita, esforcem-se para obedecê-lo de todo o seu coração. Paulo ele usa os mesmos sentidos da palavra de Moisés ao dizer que a gente não precisa ir até o mais alto céu para ter revelação de Cristo, ou descer aos abismos para trazer Cristo a nós. Porque não precisou disso, não precisou que a gente fosse até Ele, Ele veio até nós. Ele veio até nós e revelou a nós. O sacrifício e a salvação já nos foram dados por Cristo. E aqui Paulo ele explica o que Moisés está querendo dizer. A palavra está em seu coração e em sua boca. Então Paulo está dizendo, olha, se você crer com o seu coração e confessar com a sua boca que Jesus é o Senhor e Salvador, a palavra já está em você. Então eu imagino Paulo tentando explicar isso, dizendo, irmão, se Moisés, no tempo da lei, no tempo que, se não cumprir a risca, estava sujeito à morte, num tempo que só entrava no Santo dos Santos o sumo sacerdote, se naquele tempo Moisés já estava dizendo, não é difícil e nem está além do seu alcance, quanto mais agora? Quanto mais agora que Cristo veio, o véu se rasgou e nós temos acesso direto à presença de Deus.
Então, mais uma vez, não existem desculpas para a gente falar assim, Deus, eu não posso te obedecer. Não vai dar. Porque Cristo veio e tornou as coisas que já eram aparentemente fáceis, ainda mais fáceis, ainda mais acessíveis. E agora nós temos algo tão lindo e poderoso que é a graça, é o dom gratuito da salvação, coisa que nós não merecíamos. E agora eu leio o versículo 20 lá de Deuteronômio, você não precisa abrir, mas eu vou ler o último versículo de Deuteronômio que diz assim: E para que vocês amem o Senhor, o seu Deus, ouçam a sua voz e se apeguem firmemente a Ele, pois o Senhor é a sua vida. E Ele dará a vocês muitos anos na terra que jurou dar aos seus antepassados, Abraão, Isaque e Jacó. O Senhor é a sua vida. Isso me chamou muita atenção. Isso traz a revelação que Ele é a própria vida. Então, quando eu escolho, eu tenho a opção de escolher vida ou morte, eu tenho a opção Cristo ou morte. Essa é a minha escolha, porque Ele é a vida. Não tem como eu viver uma vida longe de Cristo se Ele é a própria vida. E a comprovação disso, Filipenses 1:21, Paulo diz assim, porque para mim o viver é Cristo. Ele fala, para mim viver é Cristo, porque Cristo é a vida. E aí, comprovando para vocês mais uma vez, João 14:6, Jesus fala assim, eu sou o caminho, a verdade e Ele é a vida. Então, aqueles que não querem obedecer ao Senhor, aqueles que não querem ter um relacionamento, uma intimidade com Cristo, essas pessoas elas não vivem, elas só existem. Elas só têm existido e respirado nesse mundo, mas viver de fato, somente aqueles que têm relacionamento com Deus. E essa passagem me fez refletir, quando o irmão Rodrigo me mandou a mensagem, né, fazendo convite, já faz quase um mês atrás, eu fico quando eu vejo mensagem dele, eu já fico nervosa já. E eu fiquei o mês inteiro pensando nessa palavra, gente, meu Deus do céu. E aí teve um dia que eu sempre venho mais cedo para a igreja, eu fiquei, né, olhando a Bíblia inteira, folheando, e eu ia anotando algumas coisas. Quando eu li isso aqui, que já estava grifado, vida ou morte, me chamou a atenção. E nessa última semana, ficou a semana inteira com essa vida ou morte na minha cabeça. E ficou vindo um questionamento que eu fiquei pensando, mas será que tem a ver? Mas eu quero te perguntar, quantos aqui estariam dispostos a morrer por Cristo? Pode levantar a sua mão. A morrer por Cristo. Se viesse alguém aqui com uma arma, alguma coisa, quem não negar Jesus vai morrer. Eu acredito, eu creio aqui que todo mundo ia falar, não, então a gente vai fazer uma fila, tu vai matar um por um. Que a gente não nega Jesus. Eu creio, em nome de Jesus, amém, né? Amém. Mas o que eu quero te perguntar, na verdade, não é se você estaria disposto a morrer por Ele, mas você está disposto a viver por Cristo? Porque a morte, ela é um momento, é rápido. Mas agora a vida são decisões diárias. É todos os dias. É renunciar à nossa carne. É servir sem receber reconhecimento, sem receber um obrigado. É amar sem esperar nada em troca. É abrir mão das nossas vontades. É perdoar mesmo que não tenham nos pedido perdão. É orar por aqueles que um dia nos feriram com atitudes ou palavras. Isso é viver por Cristo. Eu quero que você entenda num sentido, você já vai conseguir me entender. Aqueles que são pais e mães aqui, vocês estariam dispostos a morrer pelos seus filhos? Sim, todo mundo fez com a cabeça que sim. É inevitável, todo mundo aqui falaria, não, eu morro pelo meu filho. Mas e você? Tem feito o quê para viver pelo seu filho? Você tem cuidado da sua saúde, do seu bem-estar físico, mental, do seu espiritual para conduzir o seu filho e ver ele crescer em graça e conhecimento? É nesse sentido que eu quero te perguntar. Morrer por Cristo, talvez todos nós aqui diríamos, não, eu morro por Cristo. Na hora ali do nervoso, não, eu não nego Jesus. Não, pode matar.
Mas e viver por Cristo? O que a gente tem feito para viver por Ele? Será que a gente tem cuidado do nosso espiritual, do que a gente fala, do que a gente faz? Se a gente tem agradado Ele ou não, para dizer que eu tenho uma vida por Cristo, eu vivo para Cristo? Mas a verdade, irmãos, é que viver para Ele é a decisão mais linda que nós podemos ter. É a melhor decisão que nós podemos ter. Nem sempre vai ser fácil. Como a Monique falou, as tempestades vão vir. Não é porque eu escolho viver para Cristo e escolho o caminho da vida que a minha vida agora vai ser um mar de rosas. Mas é a certeza de que em todos os momentos, sejam eles bons ou ruins, difíceis ou não, Deus vai estar comigo. É a certeza que eu vivo para Ele. É a certeza de saber que quando essa vida aqui acabar, eu vou me encontrar com Ele. Porque eu decidi escolher a vida, eu decidi escolher a bênção. Que nós possamos exultar de alegria, porque a nossa vida é Cristo. Em João capítulo 10, versículo 10, Jesus diz que Ele veio para que tenhamos vida, e vida com abundância, vida com plenitude. E essa abundância que Jesus fala não é uma vida baseada em bens materiais, em sucesso, em dinheiro, não. É uma vida que tem propósito. É uma vida que tem paz, é uma vida que tem alegria do alto. É uma vida que faz sentido. Então, quando Ele fala que Ele é a própria vida e que Ele veio nos trazer vida com abundância, com toda certeza, Deus não quer que a gente fique vivendo essa vida se lamentando por tudo, reclamando de tudo, procurando motivos. Parece que às vezes a gente procura motivo para ficar triste, sendo que a maior alegria a gente já recebeu, que é a salvação. Nós devemos ter uma vida para Cristo, mas uma vida de alegria, de felicidade, de gratidão. É viver bem, porque eu tenho Cristo. Tem tanta gente lá fora que não tem Cristo e tem vivido uma vida como se não houvesse amanhã. Eles só vivem. E vão fazendo tudo que tem vontade, e vão para um lugar e vão para outro, e faz isso, faz aquilo. E às vezes parece que a gente se prende a pequenas coisas e não aproveita a vida da maneira que deveria ser. Em Eclesiastes 9, eu não vou ler aqui porque é muito extenso, mas Salomão ele fala que para aqueles que já morreram não existe mais esperança. Eles mais nada podem fazer. Eles não podem mais abraçar, eles não podem mais sorrir, eles não podem mais passear, eles não podem mais fazer nada. Para eles agora só resta esperar o dia de Jesus voltar. Mas todos vocês aqui, vocês ainda têm vida. É claro que o nosso destino, independente das nossas escolhas, se somos bons ou ruins, é a morte. Todos passaremos pela morte, a não ser que Jesus volte. E aí alguém seja arrebatado e não passe pela morte. Mas caso contrário, todos nós aqui iremos morrer. E parece que a gente tem vivido uma vida esperando isso acontecer. E em vez de aproveitar a vida que a gente tem hoje para fazer as coisas para Deus e para se alegrar, para aproveitar com a família. Eclesiastes 3, 12 e 13, Salomão diz assim: descobri que não há nada melhor para o homem do que ser feliz e praticar o bem enquanto vive. Descobri também que poder comer, beber e ser recompensado pelo seu trabalho é um presente de Deus. E aí lá no capítulo 9, Salomão ele vai descrevendo tudo isso. Para os mortos já não existe mais esperança, mas e para os vivos existe a certeza da morte. Mas enquanto ela não chega, aí Salomão vai falando: coma com alegria, vista-se com vestes brancas. Em algumas versões falam: vista-se todos os dias como você fosse para uma festa. Aproveite a vida com a mulher que você ama. Tudo isso Salomão vai falando. Quando tiver alguma coisa para você fazer, faça bem feito, porque para os mortos não existe mais planejamento, não existe mais trabalho.
Então, irmãos, a reflexão que eu quero trazer aqui hoje é que se realmente todo mundo aqui estiver disposto a escolher o caminho da vida e dizer assim, Deus, eu estou disposto a viver por Ti. Que a gente possa, então, viver essa vida que Deus falou para nós com abundância. Viver uma vida aproveitando os momentos. Vai ter momento difícil, vai ter momento que você vai querer desistir, chorar, sair correndo, se esconder, vai. Mas quando isso acontecer, não desanime, não abandone Deus, não se distancie dEle, saiba que Ele está com você em todos os momentos. Mas enquanto você estiver no seu momento bom, no seu momento feliz, também não abandone a Deus. Mas viva com alegria e gratidão a Deus. Aproveite as pessoas que você ainda tem hoje. Com certeza, muitos aqui já perderam alguém que amam e sabem que a dor do luto é difícil. Então, se você sabe que a dor do luto é tão difícil assim, olhe para as pessoas que você tem hoje em sua volta e aproveite a vida delas. Não deixe para dar um abraço depois, não deixe para dizer eu te amo depois, não deixe para convidar para ir no culto depois. Não deixe para falar de Jesus depois. Aproveite o hoje, aproveite agora e aproveite a sua vida. Porque a sua vida é Cristo. E se Cristo é a sua vida, só nos resta viver essa vida com a maior alegria que podemos ter. Porque sabemos que só temos vida por meio dEle e através dEle. E que se Ele é a nossa vida, então vamos viver a vida alegres, contentes e obedecendo a Deus. Amém? Você pode se colocar de pé? Nós vamos fazer uma oração e depois eu já passo para o pastor Wagnaldo. Eu quero que nesse momento da oração você reflita sobre toda essa mensagem e pense sobre qual caminho você tem escolhido ultimamente. Se é vida ou se é a morte. Pense sobre as prioridades que têm tomado lugar de Deus. Claro, a sua família é importante, a igreja é importante, o seu trabalho é importante, mas nada disso é mais importante do que Deus. Pense sobre isso. Em que lugar Deus estaria nessa disputa? Será que Ele estaria competindo ou nem isso Ele estaria? Será que Ele ganharia um lugar no pódio ou nem isso Ele conseguiria? E que nessa oração você peça discernimento ao Espírito Santo para aproveitar o hoje, para aproveitar a sua vida da melhor forma possível. Amém? Senhor, nós te louvamos e te agradecemos porque Tu tens sido tão bom conosco, Pai. Senhor, que hoje nós possamos escolher a vida. Hoje o Senhor colocou diante de nós 2 caminhos, 2 escolhas e 2 destinos. Que possamos então não escolher a morte, viver uma vida que caminha para a morte eterna, mas que possamos escolher a vida te obedecendo, te amando, te servindo e que possamos um dia te encontrar no céu. Pai, que Tu possas ser a prioridade na nossa vida, não deixe nada, nem ninguém tomar o primeiro lugar em nosso coração. Que Tu possa, Senhor, ser a nossa prioridade, que possamos Te servir e Te amar com todo amor, com toda devoção. E que se Tu és a nossa vida, Pai, possamos todos os dias, ao acordar, nos lembrarmos disso, que Tu és a nossa vida e que Tu veio para nos dar vida com abundância. Então, que cada momento vivido, cada pessoa, cada abraço, cada amigo, cada sorriso possa ser muito bem aproveitado, porque Tu és a nossa vida e não faria sentido não aproveitarmos a vida que Tu deu para nós. Senhor, que possamos demonstrar mais, amar mais, falar mais de Ti, proclamar a Tua palavra às pessoas que precisam. Que possamos todos os dias lembrar que Tu és a nossa vida e devemos vivê-la com alegria até o dia que Tu irá voltar para nos buscar. Senhor, que não possamos ficar esperando o momento da morte, porque mortos não podemos fazer nada, não podemos mais abraçar, não podemos mais falar, mas que enquanto tivermos vida, nós possamos aproveitar as pessoas que estão ao nosso redor. Nós possamos ser bondosos com as pessoas, fazer o bem às pessoas
e possamos, durante toda a nossa vida, te servir, te honrar e te alegrar com as nossas atitudes. Em nome de Jesus. Amém. Podemos sentar, por gentileza? Eu sempre falo que a Carol foi um presente que Deus nos deu. Daqui a um tempo o Rodrigo vai ter que marcar para ela pregar aqui para nós um ano de antecedência, hein, porque a agenda vai estar cheia. Interessante que ela começa a abrir tantas janelas, né? Abre uma janela aqui, outra ali, outra ali, outra ali. Eu penso, meu Deus. Daqui a pouco ela vai costurando, vai costurando, vai costurando. E ela traz o foco na mensagem. No final fica tudo tão claro, né? Para a gente entender. Gostaria de agradecer a presença da sua família. Obrigado por estar aqui com a gente. Gostaria também de agradecer a presença dos nossos irmãos de Jaguaruna. Falaram que viriam aqui, mas eu não achei que viriam tão cedo. Mas hoje está aqui conosco o pastor Dobrandino. Pastor Dobrandino, só o pastor Dobrandino, fale por favor. Ele e sua esposa vêm aqui na frente aqui. Gostaria de apresentar eles para a igreja. A irmã que veio com vocês lá atrás, quem é? A sua filha. E o pastor aqui que eu esqueci o nome? Oi? Neiron, sua esposa? Sua filha também? O meu nome? E o nome da Adenir. Esses aqui são os nossos irmãos lá de Jaguaruna. Igreja Filadélfia que vão caminhar em comunhão conosco agora, sabia? Eles vão estar com frequência aqui com a gente e nós também vamos estar lá com eles. Daqui a pouco nós estaremos lá louvando, nós estaremos lá pregando, nós estaremos lá ajudando eles, eles estarão nos ajudando. E eu tenho certeza que Deus tem muito a acrescentar às nossas vidas através da vida do pastor Dobrandino. Você vai conversar com o pastor Dobrandino, você tem que chegar bem pertinho para ouvir o que ele fala. Mas não tem como não se apaixonar por esse homem, não. Pela humildade, pela sabedoria que ele transmite, por tudo aquilo que ele tem para nos oferecer. E o pastor Dobrandino quer dar uma saudação para a igreja? A paz do Senhor a todos, irmãos. Meus irmãos, hoje para mim é um dia especial, é um dia que me traz lembranças do passado. Eu já nasci aqui em Filadélfia, né, na congregação ali da Vila Noêmia. Então, faz 30 anos, 35 por aí. É mais só, acho que tem 35. E hoje, depois de tanto tempo congregando e servindo a Deus na igreja Filadélfia, sim, em Jaguaruna, e a gente se prendeu tanto lá que eu sou responsável por tudo, toda a obra lá, e eu resolvi fazer uma união com todas as igrejas da Filadélfia. Estava sentindo que já está chegando o tempo de parar, entregar para a juventude mais nova tocar, mas fiquei pensando se em vez de entregar o campo lá para outra congregação não seria justo. Eu que Deus me salvou em Filadélfia, não posso ficar longe de Filadélfia. E então foi que nasceu no meu coração assim a ideia de nos unirmos todos, porque lá no céu nós não vamos ter placa de igreja, nós vamos
dormir na mesma cama ou viver na mesma casa, se alimentar na mesma mesa e servir um só Deus. Então já é melhor nós começarmos aqui. Eu aprendi nesse tempo perdoar, amar e não cobrar nada. Viver para Deus. E hoje eu estou feliz porque estou aqui, onde há 30 anos eu participei de alguns cultos bastante aqui nesse lugar. Hoje eu vejo uma igreja bonita em dois aspectos. Primeiro, as pessoas que servem a Deus nesse lugar, um semblante brilhante, salvos, maravilhosos. Então, de parabéns pela decisão que tomaram de servir a Deus aqui nesse lugar também. E hoje eu me sinto em casa, mas numa casa eterna, onde não passa, onde não é passageiro a nossa vida na presença de Deus, mas é eterna. E eu busquei aqui o rosto das pessoas de 30 anos passados e não encontrei, eu acho, quase nenhum. De 30 anos tem alguém aqui, pode se colocar em pé, 30 anos passado. Ah, sim, realmente. Parabéns para as duas irmãs lá, filhas da irmã Joana. Tombado pelo ministério já. Então, olha, meus parabéns por permanecerem onde nasceram, ficaram, né, servindo a Deus. É uma grande alegria ver as irmãs, como também todos os rostos dos novos também. Eu quero dizer para vocês que quem bebe dessa água nunca mais terá sede, mas não pode ficar longe da fonte. Não dá para ficar longe dessa fonte maravilhosa. Não tenho palavras para me expressar com vocês que estão aqui nesse lugar tão maravilhoso, mas Deus tem vida para acrescentar e abençoar. Talvez o irmão Domingos mora aqui ainda em Capivari, vocês talvez conheçam ele. O irmão Domingos. Isso, ele quando nós tivemos uma divisão temporárias aqui, ele foi para Quadrangular, porque ele já havia nascido na Quadrangular também. Creio que ele congrega lá na Quadrangular. Marido da Preta. Está na Assembleia de Deus. Parabéns para ele. Muito obrigado por dar informação. Eu quero vir visitar eles. O irmão Joãozinho. Agora a assinatura dele eu não conheço. É o pai da irmã Cristina, né? Hoje ele está acamado. Acamado. Quero vir fazer uma visita para ele. Mas aqui, para não tomar muito tempo, eu falo muito. Eu já vou ser breve. Eu quero parabenizar a todos que congregam aqui. E talvez vocês vão ainda ver muitas vezes aqui a minha presença, mas a minha esposa, o meu genro, que é o pastor Neiron, que está ali com a minha filha também, mais nova, a Joelma, que estava sentada lá do nosso lado, que é a minha filha mais velha. A Joelma ainda teve alguns cultos aqui no tempo antigo. A Juliana, quando nasceu, nós já estávamos lá em Jaguaruna. Mas, olha, eu não tenho alegria para mim hoje, foi como se eu tivesse nascido de novo. Quando eu cheguei aqui, só fui encontrando gente estranha, mas eu quero agradecer pelo acolhimento, muito bem recebido lá na recepção, pelo pessoal ali. Que Deus abençoe a todos. E também quero dizer para vocês, parabéns pelo pastor que vocês têm também aqui. Pela esposa dele também, que ontem estivemos na Filadélfia ali, conversamos um pouco ali, e a gente ficou muito alegre. Aquele pastor que está ali também, conversamos lá, o seu nome que eu já me esqueci. Rogerinho, a esposa dele, tivemos um culto de Santa Ceia ali com o pastor também da igreja sede, podemos dizer aqui, o pastor Eliseu. Meus amados irmãos, eu quero dizer para vocês que é mais um culto que gravou no meu coração, na minha vida, e estou pisando em terras firmes, onde um dia, quando eu estava passando pelo vale da sombra da morte, Jesus me salvou, ali na Vila Noemi, naquela igreja, que naquele tempo era um cantinho,
uma igreja pequenininha, mas grande na fé, no coração e poderosa, que oraram por mim. E eu estou aqui hoje agradecendo a Deus pela salvação e por muitas coisas que recebi através das orações daquele cantinho pequeno ali. E quando nós congregando ali, visitamos aqui já era uma igreja muito abençoada. Lembro-me do culto que foi dirigido pelo pastor, ele já faleceu há pouco tempo, ele tinha abrido uma congregação que também abriu uma porta de igreja. O pastor Gilberto, maravilhoso pastor Gilberto. O primeiro hino que eu ouvi ele cantar me tocou o coração de uma forma que eu nunca me esqueço. Aquele hino maravilhoso, num culto de Santa Ceia, 9 horas da manhã. Nós estávamos ali na igreja sede e dali a gente teve uma amizade muito grande. Tive aqui na congregação que ele estava tocando aqui, visitando aqui também. Pessoas maravilhosas, tinha muitas pessoas naquele tempo, que nós fazíamos nossas reuniões de obreiros na igreja sede, se uníamos todos ali, eles iam lá em Jaguaruna, nós vínhamos aqui, e eu quero dizer para vocês que da minha parte eu estou disposto a continuar também servindo a Deus lá em Jaguaruna, aqui e aonde estiver, é claro, mas quero estar presente aqui com vocês também, fazendo essa união. Eu aprendi a perdoar e a amar. Não tem quem possa me insultar, de jeito maneira. Eu estou disposto a viver, como foi pregado hoje aqui, nessa hora aqui, viver para Deus e com Deus, andar com Deus e com a igreja. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Obrigado, querido irmão. Amém, amém. Nós vamos aplaudir a Deus novamente pela vida desses irmãos. E em breve nós estaremos lá visitando todos vocês, né? Pode ficar tranquilo. Amém. Obrigado, querido. Bom na paz. Deus abençoe vocês. Querido, Deus abençoe. Amém? Vão se acostumando. Vão se acostumando com esses irmãos aí, que eles também têm que se acostumar conosco. A liturgia do culto deles é diferente da nossa, mas nós estamos olhando para o mesmo alvo, amém? Está aqui conosco também a nossa irmã, que no último encontro lá no culto no lar, ela deu um passo de fé lá, né? Decidiu caminhar com a gente, com Jesus. Fica à vontade, sinta-se abraçada pela família Filadélfia. Tenho certeza que nós temos muito a contribuir para a caminhada da irmã rumo ao céu. Amém? Vamos nos colocar de pé. Não deixem de dar um abraço no pastor Dom Brandino, na sua esposa, nas suas filhas, no seu genro ali. Não deixem sair daqui sem abraçá-los e sentir-se abraçados e amados por todos nós. Que o amor do Pai, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo acompanhe todos vocês. Deus abençoe a todos.